Vamos à mensagem do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 4 ao 8. Aleluia. Nós vamos ler aí 622 textos. Então, vai se virando aí. Atos 8, do 4 em diante, até o verso 8. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe velho, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos, os satanás, saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então aqui, Filipe foi expulso de Jerusalém por causa da perseguição. Começaram a perseguir os crentes, mataram uns, prenderam outros, roubaram, tomaram as propriedades de outros, e Filipe fugiu. E quando ele fugiu, ele chegou até Samaria, e era uma região próxima a Israel, e ele entrou numa das cidades de Samaria, e ali começou a pregar sobre Jesus. E Filipe pregava sobre Jesus, curava os enfermos, fazia milagres, expulsava demônios, e o povo via e ouvia as maravilhas que esse homem fazia, em nome de Jesus. Aleluia! E assim é a palavra de Deus. Quem viu as curas aqui, nesse final de semana? Quem escutou os demônios gritando? Eu, olha aí, 7, os demônios saíam de muitos dando grito. Você não está vendo isso acontecer aqui? É a palavra de Deus, não é religião. Quem consegue compreender a diferença? É o Cristo que está sendo anunciado. Amém? Agora olha só, quero que você vá para o verso 14 de Atos 8. Os apóstolos em Jerusalém, Filipe estava lá em Samaria. Os apóstolos lá em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, Samaria, o povo, havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, que eram os apóstolos. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Preste atenção. Os apóstolos Pedro e João estavam lá em Jerusalém. Naqueles dias não havia WhatsApp, não havia Face, Instagram, não havia celular, não tinha telefone fixo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha disco de vinil, não tinha pombo correio, não tinha. Então, de uma cidade a outra, você não tinha comunicação. Então se passaram alguns dias que Filipe estava ali pregando Jesus, curando os doentes, expulsando demônios, fazendo todos aqueles sinais e milagres. E a notícia chega lá. Agora, pense comigo. Filipe foi usado para levantar os paralíticos, expulsava demônios, os demônios saíam gritando das pessoas, fazia sinais e maravilhas. Por que
um homem como esse, ungido por Deus, fazendo todos esses sinais, por que que ele não pôs as mãos nas pessoas para elas serem batizadas no Espírito? Por que que ele não fez isso? Por que que Pedro e João vieram de Jerusalém para fazer isso? Quem sabe? Pedro, João e Tiago eram os líderes da igreja. Felipe era parte da igreja em Jerusalém. Felipe, lá na igreja em Jerusalém, ele exercia um trabalho. Ele distribuía a comida aos pobres. Você sabia disso? Felipe não era apóstolo. Felipe não era profeta da igreja. Felipe era um diácono que cuidava da distribuição da assistência social aos necessitados em Jerusalém, Israel. O homem que cuidava da entrega de cesta básica, levantava paralítico, expulsava demônio e fazia milagres. Olha só como Deus faz acepção de pessoas. Deus só usa apóstolo. Deus só usa pastor. Deus não usa quem limpa o chão da igreja. Deus não usa quem cozinha. É verdade? Não. Você já ouviu falar de Estevão? Não o nosso Estevão Oreiuda, que o Estevão da Bíblia. Estevão era diácono. Ajudava Felipe a distribuir comida. Olha que legal. Hoje em dia as pessoas acreditam mais num cargo do que no Evangelho. Ao dia que eu for ordenado... irmão. Agora, por que que Pedro e João vieram para lá? Verso 14 diz: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Eles eram os líderes da igreja. E eu quero começar a ensinar vocês sobre o batismo no Espírito Santo. Por que que eles, sendo os líderes da igreja, aqueles que estavam à frente da direção da igreja de Cristo naqueles dias, porque eles vieram para batizar aquelas pessoas com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo é a sua introdução na igreja de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é o que faz de você corpo de Cristo. Quando eles ouviram que lá o povo recebeu o Evangelho, a palavra de Deus e creu, eles foram levar o batismo no Espírito para que ali se instalasse a igreja. Sem o batismo no Espírito não há igreja. E pastor, agora complicou. Não, agora que ficou bom. Você só pode ser chamado corpo de Cristo se você tiver o Espírito Santo. É muito importante que você entenda isso. Você pode ser salvo mesmo sem pertencer ao corpo. Você pode. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele povo do Antigo Testamento
que cria no Senhor e nas promessas de Jesus foram salvos? Sim ou não? Eles eram o corpo de Cristo? Não. Davi foi salvo, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Lamentações não, todos eles foram salvos, mas eles não eram corpo de Cristo. Aqueles que não são batizados no Espírito estão exatamente na mesma condição do povo do Antigo Testamento. Pode ser salvo. Lembra que o pastor Silvio falou do processo da salvação? O batismo com o Espírito Santo é importantíssimo. As pessoas recebem a palavra, pastora, creem no Senhor, são salvas. Mas sem o batismo no Espírito, não é introduzido no corpo de Cristo. Está salvo, mas o risco de perder a salvação é muito grande. Amém? Vamos ler mais 2 textos. 3 talvez, 4. 1 Coríntios 12, 13. Só anote aí, gente. Quero que você acompanhe aqui, para você não perder o raciocínio. Nós vamos ler alguns textos aqui. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Em um só corpo, o corpo de Cristo, todos nós fomos batizados em um Espírito. Quando eu sou batizado no Espírito, eu entro no corpo. Amém? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, salvação é uma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há muita gente que você vai encontrar no céu, o dia que você entrar lá, que você vai ficar chocado. Você vai olhar e dizer, você aqui? Aí você vai olhar lá e dizer, cadê o pastor? Meu Deus. Porque salvação é uma coisa. Agora, o fato de alguém ser salvo não significa que ela esteja dentro do corpo de Cristo. E isso vai ter um efeito no dia da nossa morte. Quando você morre batizado no Espírito, você vai direto para o céu. Quando você morre sem o batismo no Espírito, mesmo crendo, você precisa passar por um julgamento. No nosso curso de Apocalipse, nós ensinamos todos os julgamentos e mostramos todos os textos bíblicos para você. Mais um texto, Efésios capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Quem salva é o evangelho da verdade. Quando você recebe a palavra de Deus e crê nela, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, você é salvo. Vocês que creram na palavra, receberam o evangelho, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
Você creu em Jesus, creio na palavra, creio que Jesus morreu pelos meus pecados, me perdoou. Como as pessoas dizem, eu aceitei Jesus. Ótimo, você está salvo. Mas você só é selado quando o Espírito Santo da promessa vem para você. E o Espírito Santo da promessa é o Espírito Santo do batismo no Espírito Santo. Recebereis a promessa de meu Pai, não saiam de Jerusalém. Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a promessa. Está lá em Atos capítulo 1. O batismo no Espírito é o selo dessa salvação que você recebeu pela fé. Selar quer dizer fechar. Antigamente, não é do nosso tempo, da maioria de nós, mas você escrevia uma carta para enviar pelo correio, e quando lá o funcionário do correio selava a sua carta, isso significava, Solange, que ela estava pronta para ser enviada. Todas essas cartas aqui estão com selo, envia. Quando você é batizado no Espírito Santo, isso significa que você está pronto para ir para o céu. Aleluia! E quando eu não tenho selo? Se uma carta está sem o selo, não mexe nela, espera um pouco aí. Por que não foi selada essa carta? Não pode ser enviada. Vocês nunca leram a Bíblia, né? O batismo com o Espírito Santo é o selo. Então você só é introduzido no corpo de Cristo. Agora escute, preste atenção. Se eu sou corpo de Cristo, eu vou para o inferno? Não vou. Jesus não vai para o inferno. Mas se eu não sou, pode ser que sim. Então, no reino espiritual, quando o batismo com o Espírito Santo vem, ele me fecha, me sela para a vida eterna. Isso é muito importante que você compreenda. Agora eu quero que você vá um pouco adiante comigo em Atos. Esse eu quero que você abra, se você tiver com a sua Bíblia ainda em Atos aí. Atos Apostólicos, Atos 15, versículo 8. Esse eu não passei para você, minha jovem. Procura aí, eu sei que você é rápida. Atos 15, verso 8. Olha só que coisa interessante. Atos 15, 8. Você achou aí na sua Bíblia? Então marque aí na sua Bíblia esse versículo. Marque aí com uma bolinha, com um xizinho, risca embaixo aí. Destaque esse versículo aí na sua Bíblia. Nós lemos lá que os apóstolos Pedro e João, ouvindo que os samaritanos haviam recebido a palavra. A primeira coisa que acontece, você recebe a palavra, você recebe Jesus, você aceita Jesus. Quem já entregou a vida para Jesus? Quem crê em Jesus? Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Nesse final de semana, eu entreguei meu coração para Jesus. Eu recebi Jesus como meu Salvador para perdoar os meus pecados. Eu não quero mais viver no pecado e ir para o inferno. Eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus. Foi isso que aconteceu lá com o pessoal de Samaria.
Agora olha só aqui, Atos 15:8. O apóstolo Pedro está explicando numa reunião de todos os líderes da igreja em Jerusalém, junto com o apóstolo Paulo. Aqui Paulo já havia se convertido, Paulo estava pregando o evangelho em todas as regiões daquela época, e havia uma briga lá, porque alguns fariseus se converteram a Jesus, creram em Jesus e participavam da igreja. Eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas os fariseus creram que Jesus era o Messias. Então iam na reunião da igreja, e estes homens, esses fariseus, eles começaram a dizer que para que as pessoas fossem para o céu, elas tinham que guardar a lei de Moisés. E aí Paulo se levanta e começa a enfrentar essa mentira, essa palavra errada, esse ensino errado. E eles brigaram muito, perseguiram muito Paulo por causa disso. Quando Paulo descobriu que esses cidadãos haviam ido nas igrejas que Paulo havia fundado e dito e ensinado essa heresia, Paulo ficou nervoso, pegou uma 765 e subiu para Jerusalém. Ele disse: eu quero uma reunião aqui com os apóstolos. Que negócio é esse aí que estão indo pelas igrejas aí pregando essa besteira? Aí os fariseus se levantaram: cala a boca, quem você pensa que é? E aí Pedro diz: gente, vamos acalmar os ânimos aí, deixa eu contar a minha experiência. Pedro disse: eu estava orando no telhado, tive uma visão que descia um lençol com os animais impuros, a voz dizia: mata e come. Eu disse: não vou comer porque sou judeu, não como essas coisas. E Deus disse: não chame de impuro que eu santifiquei, seu cabeça de bagre. Está chegando aí um homem, vá junto com ele. Aí Pedro desce, vem dois homens e dizem: olha, Cornélio estava orando e teve uma visão. E nessa visão o anjo disse que havia um homem chamado Pedro nessa casa, na rua tal, no número tal. Você é Pedro? Sim. E o Espírito Santo disse para Pedro: vai com eles. Pedro vai, chega na casa de Cornélio, que era um homem gentil, não era judeu. E Pedro está ali pregando para eles a palavra de Deus. E enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E Pedro conta tudo isso para mostrar que o que os fariseus estavam defendendo não era verdade. Agora olha só, no verso 8: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. De que jeito? Dando-lhes o Espírito Santo, como antes havia dado para nós. Uma coisa é você aceitar a palavra de Deus, aceitar Jesus. Outra coisa é Deus te aceitar no céu. João, ouvindo que Samaria havia recebido a palavra, receberam, creram, salvos, perdoados. Maravilha! Como que Deus prova se aquela salvação de fato aconteceu? Dando-lhes o Espírito Santo. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe
se o que você fez aqui foi de coração ou foi da boca para fora. Se foi da boca para fora, se foi com a mente, se você não está nem aqui, você não tem como receber o Espírito Santo. Se você levantou sua mão dizendo: eu quero Jesus, eu recebo o perdão dos pecados, Deus prova essa verdade te batizando no Espírito. O batismo no Espírito prova que o que está dentro do teu coração é a fé em Jesus, é o perdão de pecados. Porque o Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. Deus, que conhece o coração, você, só conhecemos o rosto, a fachada, a aparência. Deus conhece o coração. Deus sabe o que entrou aí dentro, ou não. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceita. Por isso o batismo no Espírito Santo é o selo para o céu. É quando Deus diz: eu te recebo no reino. Você está pronto para vir aqui. É quando Deus diz: eu te aceito. Não é você que me aceita. Eu vou aceitar Jesus porque Jesus está desesperado atrás de almas. Jesus está se arrastando pelo chão, lambendo meus pés, dizendo: por favor, me aceita, eu não posso viver sem você. Aí eu mando ser burro. É Deus que te aceita ou não. É Deus que te recebe no céu ou não. Como é que eu sei que Deus me recebeu? Ele me deu o Espírito Santo. Meu Deus, o que fizeram com a doutrina bíblica nesse mundo? Da redenção é o batismo no Espírito. Aí os homens acham que são deuses na terra, com as suas teologias, só querem saber de discutir se você é salvo, para sempre salvo, quando eu fui salvo, porque não sei o que, recebi o Espírito Santo. Não, quando você é batizado, você recebe. Não, porque falar em línguas é a língua da terra. Não, porque não sei o que. Deus demonstrou que aceitou como verdadeira a fé, a decisão, a escolha daqueles que ouviram o Evangelho, dando-lhes o Espírito Santo como antes tinha dado aos apóstolos. E você se torna igreja de Cristo, porque igreja de Cristo não é religião. Igreja de Cristo não é alguém que se adapta às normas e costumes daquela congregação. Não, você é salvo porque você usa roupa de crente, tem Bíblia de crente, fala igual crente, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Ah, aquele lá é crente porque não falta culto, não falta vigília, não falta monte. E daí? Não interessa essas coisas. Só Deus conhece o seu coração. Se é verdade que você
entregou a vida a Cristo, o Espírito Santo vem. Se não é, o Espírito Santo não vem. Por isso as pessoas vêm na igreja, mas nada muda, porque você está batendo numa parede de ferro. A pessoa tem que se humilhar, se quebrantar, se arrepender. Quer dizer, eu não sou salvo? Eu conheço a Bíblia, eu não sou salvo? E é impressionante como as pessoas não enxergam. Faz 12 anos que eu frequento a igreja. Orgulhoso, ganancioso, mentiroso, prepotente, vive enganando as pessoas, não é salvo. Aí Deus não dá o Espírito. Esse é o Evangelho. Deus me aceita. Para Ele provar que Ele me aceitou, Ele me dá o Espírito Santo. A salvação, eu recebo a palavra, recebo ela em mim. Batismo no Espírito, Deus me recebe. Você quer ser recebido por Deus? Crê no Senhor Jesus. Quando eu creio, eu estou pronto para ser recebido por Deus. Aí, o versículo 9 diz: Deus não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, entre nós, apóstolos, e o povo de outras nações, visto que purificou seus corações pela fé. Deus sondou o coração deles e viu que eles foram purificados pela fé na palavra de Deus. Quando eles ouviram o Evangelho e creram, o coração foi purificado. E o Deus que sonda os corações viu a purificação e pôde comprovar que realmente era sincera a decisão daquela pessoa, que era verdade que ela aceitou a palavra. E então Deus dá o Espírito Santo para provar isso. Quem entendeu? Aleluia! Então, o batismo com o Espírito Santo é a prova, a evidência de que Deus te recebeu no reino. A partir daquele dia, você está pronto para ir para o céu. Depois do batismo no Espírito, se você morrer, você desliga aqui e liga no céu. Você vai direto para a glória. O selo de Deus está sobre você. Aleluia! Aleluia! Pastor Eliane do céu, Deus nos aceitou. Geraldinho, Deus te aceitou, cara. Deus aceitou a gente. Quando Ele nos dá o Espírito, Ele está dizendo: eu quero você, eu quero você. Quando as pessoas fecham o coração para a palavra, elas estão dizendo: eu não quero isso aí. Mas quando você aceita a palavra, quando você diz: é verdade, pastor, eu peco, eu estou errado, eu preciso de libertação, eu preciso de ajuda, eu preciso do perdão.
Deus olha e vê que o teu coração foi purificado. E então Ele prova que te aceita, te dando o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, para que você seja a igreja verdadeira, Deus tem que te aceitar. Não é uma questão de aceitar Jesus. Centenas e milhões de cristãos nesse mundo aceitaram Jesus, receberam a palavra e o perdão e são salvos, mas não foram recebidos no céu ainda. Por isso terão que passar por um julgamento. Não é à toa que Satanás causou tanta confusão por causa do batismo no Espírito Santo. Eu poderia citar muitos outros textos para você, mas se você fizer o IBEG, você vai aprender tudo isso. Paulo chega na cidade de Éfeso. Havia um grupo de discípulos que haviam crido em Jesus, mas nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Crer em Jesus, está lá em Atos 19, mas não sabiam que existia o Espírito Santo. Creram em Jesus, eram salvos, se reuniam para falar sobre Jesus, mas não receberam o batismo no Espírito, nem sabia que existia o Espírito Santo. Aí Paulo chega lá, participa da reunião deles e diz: escuta, irmão, o que está acontecendo aí? Qual é o batismo que vocês foram batizados? O batismo de João Batista. Aí Paulo diz: não, deixa eu batizar vocês num outro batismo aqui. E impondo as mãos sobre eles, foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E tantas outras coisas. Mas o que eu quero fixar no teu coração é que nós, nesse final de semana, fizemos a obra de Deus na sua vida. Você viu aqui os sinais, você viu as curas, você viu os espíritos maus saindo das pessoas, indo embora da vida das pessoas. Você viu a palavra de Deus sendo pregada. Agora nós vamos saber se Deus aceita isso, se é verdade o que está acontecendo. Nessa noite nós precisamos provar se você está salvo ou não. E Deus vai mostrar que te recebe no reino, no céu, te dando o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Fique em pé. Agora me escute bem. Todos vocês que estão aqui, nós não podemos nos aglomerar aqui. Pastor, como que eu sei que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui batizado no Espírito Santo? Uma das evidências, veja bem, não é a única, mas uma que é externalizada, é o falar em línguas. Se eu não falo em línguas espirituais, línguas estranhas, o batismo no Espírito Santo não se manifestou na minha vida. Essa é uma das evidências, existem outras. Por exemplo, o entendimento da palavra é uma evidência do batismo no Espírito. A palavra se abre, o entendimento se abre. Então, se você, pastor, eu já ouvi falar das línguas e tal, mas eu não falo esse trem aí.
Mas eu quero ser aceito por Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero experimentar o céu na minha vida. Eu quero experimentar Deus, pastor. Se você não fala essas línguas, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você não vai fazer nada aqui, só vem aqui. Só que eu preciso que você fique distanciado aí da pessoa que vai estar do teu lado. Vambora, gente, bora. Depois de uma mensagem dessa você não quer, vá dormir, né? Não importa, pastor, faz 22 anos que eu venho na igreja, e daí? Isso, só deu um espaçamento assim, nem que tenha que ir lá para o canto, não tem problema. Amém? Podem vir aqui, ficam do lado do outro. Se precisar, faz uma fila na frente, só para nós não causar aglomero nenhum. Por que vocês estão colados aí? Isso, afasta um pouco aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora olhe para mim aqui, vocês que estão aí, ó. Eu não quero que ninguém fique aí conversando, amém? Nós estamos no culto a Deus, e o Espírito do Senhor está agindo aqui. Então você que está aí no seu lugar, você vai ficar em oração, você vai usar as línguas espirituais para falar, para orar, para se encher do Espírito, amém? Você que está aqui à frente, presta atenção. Você recebeu a palavra de Deus no teu coração? Você aceitou Cristo como teu Salvador? Você pediu perdão pelos teus pecados? Sim ou não? Sim ou não? Como diriam. Então, Deus vai mostrar essa verdade, dando a você o Espírito Santo. Como é que é isso, pastor? Vai descer um raio do céu, vai abrir o chão, 3 anjos vão sair do chão. Não é assim. Você vai pedir para Deus. Você vai fechar os teus olhos, você vai pôr a mão sobre o seu coração e você vai pedir: Pai, me dá o Espírito Santo, me aceita no céu. Só isso que você vai fazer. E algumas palavras estranhas vão começar a vir na sua mente. Palavras estranhas, mas palavras diferentes. E você simplesmente vai abrir a boca e falar. Não é para gritar essas palavras estranhas, é só para falar. Essas palavras vêm ao seu coração, à sua mente, e você vai soltando elas. Oh, e se mande labaste cabaço, eriassum de candesto. E você vai soltando elas com a sua boca. Simples assim. Simples assim. Fecha os teus olhos e deixa fluir em nome de Jesus. Olha aí, ó. Olha aí, já tem gente orando no Espírito. Olha aí, já tem pessoas falando essas palavras. Deus está te aceitando. Espero por
Glória a Deus. Você que está aqui, você que veio aqui à frente, Deus te aceitou. Aleluia. Deus te aceitou. Glória a Deus. Deus recebeu você no reino dele e disse para você: tua casa é o céu. Tua casa é o céu. Você me pertence. A partir de hoje, há um selo de Deus sobre a sua vida. Esse selo diz para os demônios, esse selo diz aos anjos, esse selo diz ao mundo que você pertence a Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos vocês foram recebidos por Deus. Todos vocês. O Espírito Santo falou comigo. Todos vocês. Há uns que não pronunciaram as línguas. 99% sim. Ou estou mentindo? Você que está aqui na frente, as línguas estão aí, não estão? Sim ou não? Pastor, eu não falei. Você recebeu o Espírito Santo. Você só não tem coragem de falar. É só isso. Mas você foi recebido no reino. E é isso que importa. Sabe o que isso tudo significa? O que, pastor? Preste atenção. Significa que é verdade a salvação nesse lugar. Significa que é verdade o perdão de pecados nesse lugar. Significa que é verdade que nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Deixa quieto lá, presta atenção aqui. Significa que é verdade que você pertence a Deus. Aleluia! Glorifica Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, nós vamos para o céu! Aleluia! Obrigado, Jesus. Você pode voltar para o seu lugar.